Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thaís Gruber, do Departamento de Expressão Gráfica. Tô gravando esse vídeo agora para explicar um pouquinho do exercício que vai para a pasta, tá? Então, esses dois exercícios aqui vão para a pasta, junto com essa folhinha. Então, eu já deixei ela disponibilizada lá na UFPR Virtual, vocês podem imprimir, preencherem aqui com nome, data, curso e disciplina, tá? Lembrando que essas duas peças aqui, ó, cada uma vai ficar em uma folha A4, tá? Então, depois que vocês terminarem de resolver os exercícios, vocês podem colocar um grampinho dessa folha com as outras duas para colocarem na pasta para entregar, ok? Bom, vamos lá. Pra gente começar esse exercício, eu aconselho vocês de terem sempre por perto um pedacinho de papel, um rascunhozinho, tá? Todas as coisas que a gente for executar na folha final, vai passar antes por um rascunho, tá? Então, por isso que eu aconselho vocês de terem esse suporte, ok? Deixei aqui já até anotado as medidas de uma folha A4, justamente porque o primeiro passo de todos é dividir uma folha em 4 partes iguais, né? Então, bom, a medida de uma A4 é 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura, tá? Se a gente for passar aqui para centímetros, já até deixei marcado o centro dessa folha. Então, seria 10 centímetros e meio de largura para encontrar o centro e 14,85 de altura para encontrar o ponto central também desta A4, ok? Bom, a minha régua, ela é milimetrada aqui, se vocês forem ver aqui, eu tenho a unidade em milímetros, tá vendo? Que eu acho que todas as réguas, né, são assim. Opa, aqui, 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. E o outro cantinho dela aqui, eu tenho o milímetro ainda subdividido. Opa, tava olhando no lugar errado aqui pra vocês, desculpa, pessoal. Aqui eu tenho meio milímetro, tá? Então, assim, como eu vou fazer 14,85 na divisão, eu poderia utilizar essa divisória aqui da régua, olha só. 14,85 aqui, antes de chegar no 9, tá? Então, é isso que eu vou marcar aqui pra encontrar o meinho, mais ou menos, dela. Só marquei com um pontinho e agora eu vou marcar 10 centímetros e meio aqui. Olha só, aqui seria a altura mais ou menos da metade, então vou apoiar aqui, vou encostar o 0 no cantinho da folha e vou marcar aqui 10,5. Olha só, esse ponto que eu marquei agora, ele tá tanto dividido na metade horizontalmente falando, quanto verticalmente. Então, vou apagar esse segundo ali, que só me serviu para pegar a altura. E eu vou traçar aqui uma paralela ao cantinho da folha, tá? Olha só. Apoiei o meu esquadro de 45 aqui no cantinho da página. Apoiei esse outro esquadro maior aqui, ó, no cateto do 45 e transfiro lá pra cima, passando pelo pontinho. Posso segurar com a lapiseira, a hora que encostar, eu passo aqui uma reta, tá? Eu vou apoiar aqui o meu esquadro na minha reta, então só cuidado com a iluminação aí também onde vocês estão fazendo o exercício de vocês, pra não fazer sombra, tá? Então, olha só, eu apoiei aqui o meu esquadro de 45 na reta que eu quero fazer a perpendicular, tá? Encostei o meu esquadro de 30-60 aqui embaixo dele. E agora eu faço a transferência dos 90 graus, passando pelo ponto do meio da folha, tá? Olha só. Da seguinte forma, eu tenho a construção aqui de 4 quadrantes da minha folha, tá? Então, por enquanto, é só essa informação. Agora, a gente vai fazer um esboço do exercício que a gente vai resolver, calculando as medidas aqui que a gente vai jogar a partir da folha A4.
tá? Posso deixar ela temporariamente aqui de ladinho. Se vocês quiserem fazer esse esboço todo antes também, depois ir pra construção da folha, fiquem à vontade. Bom, vou dobrar aqui novamente, peguei uma folha 4, um pedacinho aqui, já tá ótimo pra mim. Então, vamos lá. Eu tenho a metade da folha já construída lá na minha 4. Eu vou fazer o esboço aqui à mão mesmo, e eu aconselho que vocês façam isso aqui também, porque ele ajuda muito, tá? Então, a gente vai estabelecer basicamente uma caixinha aqui, um retângulo, onde meu desenho vai ser inserido, para eu ter certeza aqui que ele vai estar mais ou menos centralizado na folha, tá? Bom, para isso eu vou pegar as medidas totais da peça, tá? Para jogar a partir aqui. Fazendo aqui uma análise do total da peça, olha só. Eu tenho uma altura aqui correspondente, vocês estão vendo, sim. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma altura correspondente a 110. Estão vendo aqui, deixa eu aproximar da câmera. Aqui eu tenho uma cota de 110, que é desse finalzinho do pino até aqui mais ou menos a base, né? Então, vamos marcar lá assim, ó, que considerando que eu tenho aqui um retângulo. Então, a primeira cota aqui que ele aparece é o 110, tá? Que faz justamente essa curvatura até esse ponto aqui da base do pino, tá? Aí, aqui eu tenho uma outra cota que vários alunos tiveram, inclusive, a dúvida sobre qual era a altura dessa basezinha do pino. E a altura é 10, porque tá vendo aqui que eu tenho uma setinha indicando a parte de cima e uma setinha indicando a parte de baixo? Isso acontece porque, pelas regras do desenho técnico, eu não posso só apertar aqui o 10 só para ele caber no meio da cota, tá? Então, pela norma do desenho técnico, eu poderia indicar aqui as extremidades da cota dessa seguinte forma. Eu tenho 10 de altura, então 110, depois mais 10, e depois eu tenho mais 60 aqui de altura, tá? Então, a peça total, a altura dela seria, somando, né, tudo isso daqui, ó, eu teria 180, certo? 180 milímetros, tá? Porque o exercício já tá me falando que considerar a unidade de milímetro. Bom, então a altura tá resolvido e agora vamos para a largura da peça. E aí, a largura da peça aqui, a maior cota que eu tenho representada aqui em cima é 52, né? Então, a largura dessa base do pino é 52. Mas eu tenho uma cota maior aqui embaixo, que é o raio 30, tá? Então, eu tenho 30 para um lado, a partir do centro, e 30 para o outro lado. Então, a minha cota maior de largura é 60 milímetros, ok? Então, sendo assim, vamos fazer aqui a conversão, né? Jogando uma casa para a esquerda e colocando a vírgula, eu teria aqui um retângulo, basicamente, de 6 centímetros por 18 centímetros, tá? Como eu vou ter que situar esse retângulo aqui a partir do centro aqui da minha folha, eu vou jogar aqui pelas metades, né? Então, eu poderia jogar 3 centímetros pro lado esquerdo, 3 centímetros pro lado direito, e somando eu teria 6, né? E eu poderia deixar 9 centímetros para baixo e 9 centímetros para cima, que eu teria um total de 18 centímetros, tá? Então, todas as medidas de altura, a gente vai marcar a partir dessa linha aqui da vertical, tá? E todas as medidas de largura, a gente vai medir nessa horizontal aqui, ok? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai construir, olha só. Considerando lá a partir da minha folha, eu posso marcar 9 centímetros para cima, tá? Posso fazer um risquinho. 9 centímetros para baixo, eu faço o risquinho novamente. 3 centímetros para um lado, faço o risquinho novamente. E 3 risquinhos para o outro lado também, pra gente fechar como? Paralela aqui em cima, paralela aqui embaixo, novamente aqui, paralela e paralela, ou perpendicular, né? Ó, tô fazendo aqui a mão, por isso que tá sendo tudo torto. Mas lembrando que é pra isso que existe o rascunho, tá? Então, assim, a gente vai construir uma caixinha, onde a partir dessa caixinha, toda a minha peça vai estar inserida, tá? No caso dessa primeira aqui, tá ok?
Bom, então vamos resgatar a nossa folha lá e partir para ação. Então, agora eu posso pegar a minha régua, vou usar até essa menorzinha aqui por enquanto, e vou marcar 9 centímetros, olha só, a partir... Não, na verdade eu vou usar maior já pra explicar uma coisa. Bom, vou colocar aqui o 9 centralizado no meio, tá? Tô marcando as alturas, opa, tô marcando as alturas, então eu vou colocar o meu 9 centímetros aqui centralizado com esse ponto central, tá? A partir desse momento, eu vou marcar lá no 0, lá em cima, e no 18 aqui embaixo, olha só, porque agora eu já tenho metade, né? Então, se vocês usarem o ponto central aqui como a nossa metade, já fica até mais certinho, com menos riscos de marcar errado depois. E o total, a gente tem que ter 6 centímetros de largura, então posso centralizar aqui no 3 e marcar 0 e 6. Ok? A partir desse ponto, eu posso passar paralelas pelos pontos, ó. Eu vou alinhar, vou colocar ao contrário aqui só pra não fazer sombra também na câmera pra vocês. Alinhei aqui a minha reta com o esquadro de 45. Alinhei o outro esquadro de 30 e 60 atrás dele. E vou deslizar até chegar nesse ponto aqui da frente, e já posso aproveitar também a mesma paralela para passar no ponto lá de trás. Percebam que por enquanto aqui eu tô tratando só com linhas de construção e bem fininhas, tá? Como no meu caso aqui, ó, eu já consigo fazer toda a manobra pela posição que eu posicionei ele aqui, eu já consigo até fazer as perpendiculares, ó, passando lá pelo ponto de cima, passando também pelo ponto de baixo, olha só. Ok? Então, a gente já tem o espaço delimitado da peça, a peça vai... Então, eu tenho toda a peça inserida dentro desse retângulo, tá? Tenho todos os limites aqui da minha peça. E aí, agora eu posso começar a construção. Então, vamos lá. A partir aqui a altura aqui, eu tenho a altura de 60, né? Então, eu poderia vir aqui com a minha régua, marcar a partir do limite superior aqui, 6 centímetros, na minha linha guia, tá? Na minha linha central. E depois mais 1 centímetro, que seria a altura da base do pino, tá? Bom, agora eu vou passar paralelas, tá? Por esses pontos. Então, eu vou alinhar aqui o meu esquadro de 45 com a reta que eu vou passar paralela. E eu vou deslizar o meu esquadro aqui até chegar na base inferior do pino e a base superior ali do pino. E fazer aqui o prolongamento também, tá? Lembrando, novamente, que aqui ainda são linhas de construção, porque como vocês bem se lembram, a largura do meu pino não é 60, a minha largura é 52, então eu só tô marcando que a parte de cima do pino, né, vai estar aqui e a parte de baixo do pino vai estar nessa linha, mas não necessariamente essa já é a linha, tá? Bom, então definindo aqui as larguras, né, posso definir então a largura dessa base do pino finalmente, que ela tem 52 de largura. Então, eu preciso novamente dividir ele por 2 partes, né? Pra jogar metade pra cada lado. 52 divididos por 2 dá 26 milímetros. Nossa, é de 4 partes. Ou então, 2,6 centímetros. Então, eu posso pegar a minha reguinha, marcar 2,6 para um lado. Posso centralizar, inclusive, ela aqui, ó. 2,6 para um lado, posso marcar direto já aqui na linha da base do pino, e em 52, que é 5,2 milímetros, ok? E aí eu passo uma paralela, olha só, daqui pra cima, e agora eu já posso reforçar, porque já é a minha largura real oficial, tá? Então, a mesma coisa aqui, vou passar lá pelo ponto definido antes, e aí
posso marcar aqui essa linha com mais força e essa daqui também, tá? Eu aconselho vocês fazerem isso quando vocês já tiverem mais certeza absoluta do que vai ser a resposta, né? Senão vocês vão marcar forte essas laterais e, na verdade, elas não eram a resposta. E tome muito cuidado, porque isso aqui é muito importante, essa diferença de espessura entre a resposta final e a linha de construção. Eu falei pra vocês que essas linhas de construção, vocês podem construir com grafite 03, a lapiseira 03, porque ela fica um resultado melhor. Se vocês forem olhar a minha, ela é uma 07, então eu consigo com a 07 fazer essa diferença de espessura, olha só. Então é só deixar a mão bem leve, né? Acho que agora focou de novo, né? Então é só deixar a mão bem leve que dá tudo certo, tá? Mas a 03 também tá aqui, que é a que eu utilizo pro meu compasso. Bom, então vamos pegar aqui agora a largura deste pino, tá? Esse pino tem 32, então não sei se vocês conseguiram ver também. Não sei se está focando, meninas. Muito blogueira, né? Vamos lá. Aqui, ó, 32. 32 é a cota de largura do pino aqui, ok? Então, 32 dividido por 2 é igual a 16, ok? Então, 1,6. Nossa, tava no cantinho aqui do vídeo, tá? Bom, então, esse rascunho aqui vai servir pra isso, tá? Pra vocês rabiscarem mesmo. Isso aqui não é resposta de nada, mas ajuda bastante. Então, vamos lá, vamos marcar a largura. Como eu falei, a largura vai ser marcada, então, nessas horizontais. Eu posso marcar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Então, vamos lá, vou marcar lá em cima, 16 para um lado. E 30, até encontrar aqui 32 do outro lado, ok? Então, agora eu passo paralelas. Olha só. Tem aqui a reta. Vou deslizar pra cima. Posso ligar aqui embaixo. A mesma coisa aqui. E ainda uma perpendicular lá em cima, definindo o topo da peça, ok? Olha só, então aqui já tenho a parte de cima toda construída. Vamos para essa parte de baixo, que são aliás, a concordância entre duas circunferências, tá? Bom, posso marcar já a partir daqui do final do limite inferior do meu desenho, 3 centímetros, que é justamente o centro do raio da circunferência mais inferior que eu tenho na peça, tá? Então, eu vou colocar 3 centímetros, uso ele já como um centro, vou chamar de O1, tá? Esses pontos aqui eu quero que apareçam na resposta de vocês, então, coloco a ponta do compasso no ponto O, aliás, e faço aqui uma circunferência de construção, então, fininha, abro a partir aqui, abro até o finalzinho, né, então, 3 centímetros. Se vocês tiverem com falta de confiança, também podem pegar aqui a régua, 3, tem que dar 3 centímetros, tá? Então, vamos lá, vou passar ela bem fininha aqui, bem de leves, tá? Isso aqui vai vir com o tempo, com experiência. Ok? Não sei se tá dando pra vocês verem, que agora tá escurecendo aqui, tá ficando mais escuro. Certo. Agora, a gente vai fazer essa circunferência aqui, essa cinturinha aqui do pino, né? Pra fazer essa circunferência externa, então, é como se eu tivesse aqui uma circunferência aqui embaixo e uma circunferência maior aqui, tá? Então, é como se ela estivesse acontecendo do lado de cá, assim. E ela vai se tocar aqui em um ponto com essa outra de baixo, a mesma coisa do lado de cá, tá? Nossa, meu rascunho tá bem ruim, sinto muito por isso, mas agora isso na resolução já vai ficar mais claro, tá?
Uma das características, né, é que esse ponto de tangência, ó, até desenhei no ponto errado. Esse ponto de tangência, ele é colinear entre os centros, tá? Então, essa daqui é a propriedade que a gente vai aplicar para descobrir o centro dessa circunferência que vai passar por fora. Então, aqui eu sei que o centro, o raio dessa daqui é 30 milímetros, e o raio dessa outra aqui, ele já indica no desenho que a cota é 60, né? Então, aqui eu tenho um raio de 60, tá? Então, a partir lá do final da peça, que é esse dentinho aqui, finalzinho da minha base, né? Eu tenho o raio 60 aqui para encontrar o centro 2. Então, aqui o raio igual a 60, 6 centímetros ou 60 milímetros, né? Para eu encontrar o centro a partir de baixo, eu tenho que fazer a somatória desses dois raios. Então, para eu encontrar o centro a partir desse centro aqui, eu vou abrir uma distância de raio igual a 90 milímetros ou 9 centímetros. Aqui ele já dá a cota para vocês, eu não sei se vocês estão vendo. Vamos lá. Aqui ele já dá um raio 90, tá? Então, ele não precisaria dar esse raio, ele poderia só colocar o 60, e aqui eu poderia fazer essa conta do 30 mais 60 para encontrar esse centro. Bom, então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Vamos marcar inicialmente 6 centímetros. Eu aconselho vocês encostarem assim na mesa, tá? Para pegar os 6 centímetros bem certinhos. Olha só, do 0 até o 6. Então, eu vou marcar a partir do finalzinho desse segmento aqui em cima, tá? Eu não sei se não tá ficando desfocado pra vocês, mas vamos tentar, né? Então, a partir do finalzinho lá da minha base, eu marco uma vez, um arco aqui, tá? E pode marcar já com a mesma dimensão de 60 milímetros ou 6 centímetros aqui pra esquerda também, tá? Bom, como eu comentei, a gente tem que fazer aqui a soma dos centros, né, dos raios. Então, se eu tinha 6 centímetros, vamos ver se vai focar para vocês. Então, se para a primeira circunferência eu tinha 6 centímetros, tá complicado. Vamos ver se agora vai. Olha só. Se no primeiro raio eu tenho 6 centímetros, agora eu vou abrir mais um pouco, até chegar em 9. Ó, tô fazendo aqui só pra mostrar pra vocês, mas o melhor é sempre na mesa ou com papel no fundo, tá? Vamos ver se agora a gente acerta, né? Coloco 9. Olha só, prontinho, tem 9 centímetros. Bom, agora com 9 centímetros no compasso, eu vou marcar aqui a partir do centro, ó, 9 centímetros pra cima até cortar a circunferência, e a mesma coisa do lado de lá, tá? Com isso, eu tenho estabelecido aqui 2 novos centros. Bom, aqui a gente já encontrou, então, o centro 2 e o centro 3, ok? Dessa forma, eu vou ligar esses centros. Eu posso ligar o A1 com o A3, novamente, retas de construção, tá? Bem fraquinhas. A1 com o A2. Se vocês têm a lapiseira 03, é o momento de usar elas, tá? Bom, então, exatamente esse ponto aqui na minha reta seria a tangência 1 e esse daqui seria o ponto de tangência 2, tá? Isso significa que quando vocês pegarem o compasso de vocês, colocarem 6 centímetros no compasso, vamos lá, porque esse é o raio da circunferência externa, e marcar a partir do centro 2, eu posso abrir aqui, ó, ele tem que dar essa medida, tá?
ele vai vir até o ponto de tangência 1, tá? Olha só, eu já tô marcando mais forte porque é a minha resposta. Mas se eu fosse prolongar essa circunferência, olha só, ela seria... Não vai, só não vai caber na folha, né? Ela completa. Mas ela seria uma circunferência como qualquer outra, tá? Olha só, ponto 3 é a mesma coisa. Aqui eu posso apoiar no centro. Vou fazer primeiro ela de construção, ó. Mas ela vai... A resposta dela mesmo vai ser a concordância entre esse trecho dela, que vai da base do pino, até encontrar com essa circunferência aqui de baixo, tá? Então, agora, para reforçar essa de baixo, posso colocar novamente o compasso no ponto 01, abrir até a tangência, né, que seja 1 ou a 2, e reforçar esta circunferência, tá? Percebam que aqui eu tô com a lapiseira 03, deixa eu ver se parece pra vocês. Ó, ela é 03 e eu consigo também fazer uma resposta com ela, né? Então eu já consigo deixar ela mais grossinha. Mas também poderia substituir aqui a lapiseira, no meu caso, né? Mas vocês viram que com a mesma ponta de grafite eu consegui fazer duas espessuras diferentes. Então, aqui é treino, tá, galera? Então, vocês conseguem, ó, com uma 03 eu consegui fazer esses dois traços. Tanto esse bem fininho quanto esse mais grosso. Então, isso não é desculpa também, tá bom? Então, é isso. Essa daqui seria justamente já a resolução do exercício. Nesse exercício, vocês não precisam cotar, é só identificar esses pontos. Então, o centro 1, o centro 2 e o centro 3, eu quero que apareçam, assim como as tangentes, tá? Essas retas aqui de construção, eu também quero que elas apareçam, porque é isso que eu vou avaliar nesse exercício. Se vocês conseguiram encontrar esses pontos de tangência e concordância para a peça de vocês, ok? A concordância nada mais é do que você reforçar começando por uma circunferência e continuando em outra, tá? Então, quando eu concordo uma circunferência com a outra. Mas é a mesma coisa, mesmo conceito de tangência que eu já tinha falado para vocês antes, tá? Então, tem um ponto de tangência, as propriedades são as mesmas, que passa pelo centro de uma, passa pelo centro de outra, e é colinear aqui com o ponto de tangência, ok? E aí, é só reforçar realmente a resposta final. Às vezes dá 1 milímetro ali de diferença, que vocês podem dar uma disfarçadinha assim, só também cuidado com essa disfarçadinha, porque às vezes começa a tomar uma proporção meio fora do comum, né? Mas até 1 milímetro ali tá tudo tranquilo de terem precisão no desenho de vocês. Mais que isso, eu aconselho que vocês revisem a peça, porque às vezes pode ter alguma coisinha errada, tá? Então, olha só, a minha aqui tava meio coisadinha no final dela. Tranquilo, gente? Então, assim, essa aqui já é a primeira resolução do exercício, tá? Se vocês deixarem essas folhas fixadas juntas, assim, tá tudo bem, podem grampear aqui no cantinho ou colocar um clips, mas se forem deixá-las assim separadas, por favor, coloquem nome na folha de vocês, até, né, já é uma coisa boa também caso uma folha se solte da outra, para não se confundir com os outros trabalhos também que eu terei para corrigir. Então, por favor, façam isso, tá? No próximo vídeo eu vou gravar a resolução desse exercício aqui, tá? Lembrando que primeiro passo de todos eles é providenciar uma folhinha de rascunho, tá? Eu às vezes uso até esses lembretezinhos assim, ó, como rascunho também, só para esboçar as dimensões da peça, ok? Então, é isso. No próximo exercício a gente se vê e conclui essa lista que vai estar, esses dois exercícios, aliás, que vão estar na lista de avaliação da disciplina.
ok?